Olá, amigos do canal O Maior de Todos os Tempos. Eu sou Fernando Campos Ribeiro, membro da Sofis e também do podcast Amigos do Urbano. E hoje vamos para um pré-jogo bastante especial. Santos na final do Campeonato Paulista depois de 8 anos, depois de um triênio nefasto e com o último ano, pior ainda, inclusive com rebaixamento para a segunda divisão no Brasileirão. O Santos, mostrando o tamanho que tem, recupera-se rapidamente, chega na decisão do campeonato e quem sabe voltaremos a conquistar um título este que não vem desde 2016. E hoje a gente vai falar sobre duelos decisivos em campeonatos paulista entre Santos e Palmeiras. Aqueles jogos que valiam títulos, mesmo que tenham sido, em disputa de pontos corridos. E aí, para a primeira vez que as equipes se defrontaram valendo o caneco, a gente tem que voltar bastante no passado, porque o 1927 o Santos tinha uma equipe fantástica, o ataque dos 100 gols. O Santos marcou 100 gols em 16 jogos, uma média incrível, jamais superada. E o Santos, que batia na trave em relação a títulos, foi vice-campeão 27, 28 e 29, mas nesse primeiro ano 27, por muito pouco, o Santos não foi campeão paulista pela primeira vez. O Santos disputou esse campeonato cabeça a cabeça com o forte time do Palestra Itália e, além da forte equipe adversária, o Santos teve mais um motivo de dificuldade, Bom, o goleiro Tufi e o goleador Feitiço foram suspensos pelo presidente santista Antônio Guilherme Gonçalves por terem se envolvido numa confusão numa partida entre Seleção Paulista e Seleção Carioca, disputada lá no estádio de São Januário, uma história bem famosa que envolveu até o presidente da República, que na época era o Washington Luiz. O presidente santista, Antônio Guilherme Gonçalves, fez valer o apelido, de time da técnica e da disciplina, porém ele enfraqueceu o seu time ao suspender dois dos seus principais jogadores, esse time do Santos que lutava pela competição. 4 dias antes desse jogo decisivo entre Santos e Palestra Itália, ainda não era Palmeiras, partida disputada na Vila Belmiro, o Santos precisava apenas de um empate. E aí o sócio Ascânio Bueno procurou o Urbano Caldeira, que era o diretor de esportes, para denunciar que ele tinha visto a esposa do árbitro Antero Molinaro recebendo dinheiro de dirigentes palestrinos no café argentino lá em São Paulo. Bom, a arbitragem dessa partida foi muito ruim, favoreceu demais o time da colônia italiana e deixou o torcedor santista tão incomodado que teve até invasão de campo. O árbitro Antero Molinaro deixou de marcar 2 penalidades e anulou um gol santista na derrota por 3-2, derrota essa que deu o bicampeonato paulista ao Palestra Itália e negou ao Santos o seu primeiro título paulista. A torcida santista teve que esperar mais alguns anos até 1935 para celebrar. Seguindo adiante na história, 1959, aí sim, uma grande final entre as equipes. Na verdade, não foi nem uma grande final, foi uma super final. Afinal de contas, Santos e Palmeiras terminaram o campeonato de pontos corridos e empataram em primeiro lugar. E aí o critério de desempate era uma disputa melhor de 3. Partidas essas que foram disputadas por falta de datas no ano de 1960, todos os jogos no estádio do Pacaembu. Na primeira delas, no dia 5 de janeiro, houve empate em 1-1. Pelé abriu o placar para os santistas, mas o Zequinha empatou para os alviverdes. 2 dias depois, na segunda partida, um novo empate. O Pepe abriu o marcador para o Santos, o Getúlio contra e o Chinesinho viraram o jogo para o Palmeiras, mas o Pepe novamente marcou e garantiu o empate em 2-2 e levou tudo para o último jogo. Foi disputado no dia 10 de janeiro e o Palmeiras foi vencedor de virada. Pelé abriu o placar para o Santos 1-0. Julinho Botelho empatou e o Romero, numa cobrança de falta que ficou marcada historicamente, principalmente para o torcedor palestrino,
marcou e deu o título do que ficou chamado Super Campeonato Paulista ao Palmeiras. Bom, seguindo 10 anos na história, Paulistão de 1969, Santos, que era o atual bicampeão, e os dirigentes da federação fizeram de tudo para que o Santos não tirasse a graça da competição e vencesse novamente. Bom, dividiram o campeonato em 2 grupos, com Santos e Palmeiras jogando junto aos bons times da Portuguesa e da Ferroviária, por exemplo, e as equipes não tão fortes ficaram no grupo de Corinthians e São Paulo. Todos se enfrentavam em turno e retorno e os 2 melhores de cada grupo seguiram para um quadrangular final. Passada a primeira fase, Corinthians e São Paulo confirmaram seu favoritismo, tal qual Santos e Palmeiras no outro grupo. E aí no quadrangular final, com os 4 grandes do estado, Santos venceu o Corinthians na primeira partida por 3-1 com 3 belíssimos gols, 2 de Pelé e 1 de Edu. Na partida seguinte, o Palmeiras venceu o São Paulo por 1-0, transformando o jogo entre Santos e Palmeiras, que foi disputado no Parque Antártica, praticamente numa final antecipada. E mesmo atuando fora de casa, o Santos não teve nenhuma dificuldade para vencer o Palmeiras por 3-0, com gols do Edu, do Pelé e do Toninho. E esse jogo praticamente deu título para o Santos, porque precisaria uma combinação bem absurda de resultados para que alguém conseguisse ultrapassar o Peixe. E aí na grande final, que não foi uma final, mas foi o último jogo do quadrangular, Santos e São Paulo empataram em 0-0, o que garantiu o tricampeonato paulista para o Peixe. Muitas décadas se passaram e ambos os times ganharam muitos títulos na década de 50, 60 e 70, ficaram na fila por algum momento e, 2015 voltaram a se enfrentar num jogo decisivo, final do Campeonato Paulista, em 2 jogos, algo muito semelhante ao que vai acontecer a partir deste domingo. No primeiro jogo, disputado na casa do Palmeiras, no Allianz Parque, o time alviverde abriu vantagem com o Leandro Pereira aos 29 minutos do primeiro tempo e poderia ter vencido por mais, porque o árbitro deu um pênalti para o time alviverde, expulsou o zagueiro santista Paulo Ricardo, mas Dudu cobrou no travessão e confirmou 1-0 apenas para o Palmeiras, levando tudo para a partida da Vila Belmiro. E jogando em casa, o Santos abriu o marcador aos 29 minutos do primeiro tempo com David Braz, o zagueiro. E aí o Ricardo Oliveira, nosso atacante, aos 43 minutos, fez 2-0, resultado esse que garantiu o título pra gente. Porém, na segunda etapa, o Palmeiras acabou complicando a nossa vida. O lateral direito deles, Lucas, marcou aos 19 minutos, diminuindo a nossa vantagem. E esse resultado levou a decisão para os pênaltis. Aí brilhou a estrela dele, Vladimir, muito cobrado atualmente pela torcida santista. O Vladimir foi fundamental naquela disputa. Vladimir defendeu a cobrança do Rafael Marques, enquanto o Jackson bateu a sua cobrança na trave. Perfeitos, os jogadores santistas não erraram nenhuma das 4 cobranças. A última coube a Lucas Lima, e puderam os jogadores santistas, enfim, comemorar o 21º título do Santos. Santos campeão na Vila Belmiro contra o Palmeiras. E legal que essa final de 2015 foi a 7ª seguida do Santos. O Santos ficou de 2009 a 2016 jogando o final do Campeonato Paulista todo ano. Foram 8 finais seguidas com 5 títulos e 3 vice-campeonatos, E o nosso último título, 2016, nosso 22º título contra o Audax jogando na Vila Belmiro. Quem sabe 2024 não nos reserva mais um título, acabar com esse jejum incômodo que já dura 8 anos e fazer o santista voltar a sorrir, certo? Uma boa sorte aos jogadores do Santos, eles precisarão, porque não somos os favoritos. Boa sorte aos torcedores santistas que terão o privilégio de estar na Vila Belmiro acompanhando em loco a decisão. E boa sorte para todos os demais torcedores santistas espalhados pelo mundo que se reunirão com seus amigos, com seus familiares para celebrar a Páscoa e também para acompanhar juntos o time do Santos e, quiçá, uma vitória para nos colocar em vantagem na segunda partida, certo? Um grande abraço a vocês, eu volto antes do último jogo. E agora fiquem com os números do confronto.